Galera, uma vez eu vi um vídeo que era assim, né? Um piloto lá do avião, quando o avião decolava aqui do Rio de Janeiro. Você já teve essa oportunidade de voar de avião aí? Você teve esse privilégio? Pô, coisa maneira demais. Tive poucas vezes na minha vida. Mas, quando o avião decolava, o piloto falava assim: o pessoal do lado direito, se olhar pela janela, vai ver o Cristo Redentor e tal, sei lá, o Pão de Açúcar, qualquer coisa assim. E o pessoal do lado esquerdo, se olhar para o lado direito, vai ver o pessoal do lado direito vendo o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, tudo mais. O que acontece? É possível, cara, que a gente olhe para o lado errado e principalmente é possível que a gente esteja do lado errado. Beleza? Eu, quando viajo com os meus filhos, e é uma forma da gente distrair os meus filhos. Minha filha tem 7 anos hoje, meu filho tem 8. Então, as viagens são sempre muito cansativas para eles, porque, poxa, né, parece que não chega nunca, e eles ficam naquela, tá chegando, e não tá. E aí, poxa, fica tudo muito difícil. Aí, para distrair, a gente faz várias brincadeiras, entre algumas, tentar ver um bichinho pela janela. Geralmente, o que pode ser visto, né, nas viagens por aqui é bicho simples, né, que é vaca. Pô, já é legal pra caramba, mas beleza, vaca, cavalo, um pombo, né? Coisas assim. Cara, você acredita que em várias viagens minha filha falou que viu um urso no Brasil, aqui em Maricá, assim. Minha filha viu o urso, minha filha já viu o leão também. Teve uma vez que ela falou, não, eu vi um leão e tal, coisa de criança, né, cara? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que ela viu que poderia parecer com um urso? O que ela viu que poderia parecer com um leão? Não faço ideia, mas ela tem certeza que viu, e se você disser que não foi, ela fica totalmente ofendida, chateada. Aí a gente já nem discute muito com ela, não. A gente deixa ela acreditar. Sabe, cara, que às vezes a gente olha para as coisas erradas, e às vezes a gente enxerga as coisas que a gente não deve enxergar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai, na verdade, tentar mostrar para a igreja o que a igreja está fazendo de errado. Não sei se você sabe, mas essa igreja de Corinto foi uma igreja plantada, iniciada, o trabalho foi iniciado pelo apóstolo Paulo. Então, olha o que está acontecendo. Esse cara foi para essa região e plantou essa igreja. E aí, alguns anos depois, ele ouve notícias de que essa igreja está tomando algumas escolhas, olhando para coisas que não deveria olhar. E a partir disso, ele resolve escrever uma carta. Nesse tempo, né? Pô, não tem WhatsApp, não tem um outro meio, beleza? É o que tem, carta. E ele escreve uma carta para que aquela galera lá leia a carta e talvez pelas palavras ali, pelas orações do apóstolo Paulo, eles pudessem corrigir os erros, viver melhor. E viver melhor aqui, meus irmãos, é algo sublime. Sua vida pode melhorar? Para pensar, em que sentido você acha que sua vida pode melhorar? No relacionamento seu com seus pais? Sua vida pode melhorar se você passar no Enem aí, conseguir, entrar para uma faculdade, tirar uma nota maneira na redação, em matemática, sei lá, sua vida pode melhorar? Sua vida pode melhorar em vários sentidos, mas aqui, o que o apóstolo Paulo está querendo é no sentido mais sublime de todos, que é no conhecimento de Cristo. Então, tipo assim, cara, tudo pode ser melhor, mas existe algo que é muito melhor do que tudo que pode ser melhor. Esse algo é o próprio Jesus Cristo. E se vocês tiverem acesso à beleza de Jesus, nada vai se comparar a isso que vai ser revelado a vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta, e é isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite também. Para isso a gente vai ler então o que Paulo vai dizer no capítulo 3 da carta aos Coríntios. Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, do 5 ao 17. Vamos ler juntinho aí? Beleza? Se tiver alguém do seu lado aí para você dar uma carona aí, maneiro também. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, galera. Olha só o que diz. Quem é Apolo e quem é Paulo?
são servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. O dia aqui com letra maiúscula, está falando do dia da volta de Jesus, do juízo de Deus, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém e amém. O que aconteceu aqui, galera? Olha só, o apóstolo Paulo plantou uma igreja, beleza? O pessoal, depois que o apóstolo Paulo saiu, teve alguns pastores. Um desses pastores se chama Apolo. E aí, a partir disso, a galera começou a discutir assim, pô, quem era melhor, quem era mais legal, quem era mais cheio do Espírito Santo, de quem que a gente gostava mais da pregação. Tu sabe que aqui na igreja tem alguns pastores, não sabe? Então, não é impossível, cara, no nosso coração tão maluco, cheio de problema, que a gente fique pensando assim, pô, aquele cara ali, o Clóvis, vai pregar de novo, meu Deus, que cara chato, ele fica cheio de gíria, falando assim, como quem fala para os adolescentes. E alguns podem ter algumas preferências. O apóstolo Paulo vai começar o capítulo chamando esses crentes de carnais. Você sabe o que é um crente carnal? Aqui é alguém que deixou a carne dominar o próprio coração, o desejo do mal, o desejo maligno, a maldade, o pecado dominar o próprio coração. E quando a gente pensa em alguém carnal, a gente pode pensar muita coisa. Se você pensar assim, numa pessoa que é carnal, muitas vezes a gente pensa em alguém que é, sei lá, envolvido com sensualidade, alguém que expõe muito o corpo, por exemplo, numa mídia social. Beleza, você tem um amigo, uma amiga aí que gosta de ficar tirando foto na praia e exibindo o corpo na mídia social. Estou condenando tirar foto na praia não, beleza, eu tiro foto na praia também. É que depende da foto, aí é da sua consciência, tem que ver com Deus e tudo mais. Mas aí, vamos dizer que alguém seja nesse sentido, alguém que gosta de sensualizar, alguém que gosta de tirar uma foto do próprio corpo e tal, a gente pode pensar que essa pessoa é carnal. Só que o apóstolo Paulo vai chamar uma igreja de carnal, essa igreja aqui, quando ela se divide em grupos, porque tem determinadas preferências. O que estava rolando nessa igreja aqui, galera? Ninguém estava tirando foto do próprio corpo, não. Sabe o que estava rolando nessa igreja? A galera começou a ter preferências por determinadas pessoas na igreja, e tratava umas de um jeito e outras de outro. Isso para o apóstolo Paulo é ser carnal. Olha só como é que isso é grave. Não é impossível, nem improvável, nem difícil demais que a gente haja dessa maneira, e me coloco da mesma maneira. Você não acha, olhando para a sua própria vida, e eu para a minha própria vida, que a gente não pode fazer isso muitas vezes, tratar uma pessoa melhor do que outra? Quantas vezes a gente não fez isso? Tratou uma pessoa melhor do que a gente trata a outra. Então algumas pessoas a gente despreza,
E outras pessoas a gente endeusa, a gente acha que são maravilhosas e tudo mais. Quantas vezes a gente não faz isso na própria liderança? E quantas vezes a gente não faz isso nos próprios ministérios? A gente, por exemplo, servindo a igreja, a gente pode achar que esse ministério de tocar aqui na frente é o ministério superior ao ministério da galera que está lá na câmera, lá atrás, ou de alguém que fica escondido lá naquela mesa lá que a gente não sabe nem quem seja. Esse lance de achar alguém maior do que o outro, superior a outro, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando e está chamando a igreja de carnal, e é isso que ele está condenando. Sabe por quê? Porque isso, no final das contas, gera grupos de pessoas que se sentem melhores do que outras e não deixam as outras entrar nesses grupos. Então, saca só, é muito normal entre adolescentes, é muito normal entre jovens a gente criar o nosso grupinho de amizade que seja inacessível aos outros. É muito normal que isso aconteça, mas isso é pecado, segundo o apóstolo Paulo. Você ter o pastor do seu coração, que é o maior de todos, inatingível e tudo mais, é pecado também, segundo o apóstolo Paulo. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que um planta, outro rega, que é o verso 6, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, saca só, a discussão daquela galera ali era assim: pô, eu prefiro esse líder, eu prefiro esse outro. Quando a gente vive nesse tempo de mídias sociais, a gente não está vivendo um tempo assim, midiático e tal, é bem possível que eu prefira o pastor da internet do que o meu próprio pastor da minha própria igreja. E é fácil, galera, gostar do pastor da internet, beleza? Por quê? Porque o pastor da internet não tem cheiro. O pastor da internet, eu não conheço a família dele, porque o pastor da internet só mostra o que é bonito. Mas o pastor da vida real é gente comum igual você, sou eu. É muito mais fácil eu preferir o ministério da internet do que o ministério da vida real, a igreja da internet do que a igreja da vida real. Por outro lado, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, no final das contas, tem alguém que planta, tem alguém que rega, mas quem faz essa obra funcionar é o próprio Deus. E algo que a gente acaba percebendo aqui no nosso meio é o seguinte, galera: ninguém, infelizmente, falo isso com tristeza no meu próprio coração, ninguém é insubstituível, ninguém. Então, ó, esse ministério aqui de adolescentes tem 9 anos, vai fazer 10 anos ano que vem, aí, 10 anos ano que vem, ano que vem. Desses 9 anos, teve um período em que eu fiquei doente, e fiquei meses doente, e me afastei do ministério. E sabe o que aconteceu? Tudo aconteceu da mesma maneira. Deus esteve presente, e talvez até melhor, e Deus abençoou, e foi tudo muito bom, e as pessoas se converteram, e pessoas foram batizadas, e eu não estava aqui, e graças a Deus por isso. Por quê? Porque um planta, outro rega, mas quem faz a obra é Deus. Essa igreja, nessa semana, faz 24 anos. Há 24 anos a gente sabe que quem faz essa obra é Deus. Um planta, outro rega, mas quem faz a obra na verdade é Deus. O apóstolo Paulo, ele usa verbos diferentes aqui, são tempos verbais que nem tem na nossa língua, mas o que ele está querendo dizer com esse um planta, outro rega, é mais ou menos assim, que um planta e acaba, o outro rega e acaba, mas Deus dá o crescimento no sentido de que a obra de Deus é contínua. Deus usa quem Ele quer, do modo que quer, e no final das contas, é Deus que vai fazendo todas as coisas acontecerem. Você pode ter certeza, o ministério que você participa, o dia que você sair, você pode se achar indispensável para o seu ministério. O dia que você sair desse ministério, sabe o que vai acontecer? Nada. O ministério vai continuar, Deus vai levantar pessoas, e é bom que seja assim, para que o nosso coração fique no lugar certo. Amém?
Deus tem levantado diversas pessoas para tocarem aqui, Deus tem levantado diversas pessoas para servirem nesse ministério. A gente tem um limite de idade aqui que é maneiro também, que faz essa parada ser rotativa necessariamente. Então a pessoa, até 18 serve aqui, depois de 18, poxa, segue o caminho para seguir o gol e servir no gol e tudo mais. Mas mesmo assim, Deus vai levantando e vai fazendo a parada acontecer. Um planta, outro rega, mas a obra mesmo depende de Deus. Segunda lição desse texto: ninguém é coisa alguma. O apóstolo Paulo disse isso no verso 7, ninguém é coisa alguma. Então, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para prejudicar esse cara chamado Apolo? Não, esse cara Apolo aqui é amigão dele. Não é também para a gente desprezar os nossos líderes. Então a Bíblia nunca vai ensinar isso. A Bíblia diz que a gente tem que honrar quem tem honra. Então os líderes da igreja, se são honrados, eles devem ser honrados. No entanto, o que o apóstolo Paulo está querendo fazer é, cara, para de olhar para o lado errado. Você está olhando para o lado errado. Se você está olhando para pessoas, mirando em pessoas, está mirando, infelizmente, do lado que você não tem que mirar. Recentemente, um pastor que eu admirava muito, recentemente mesmo, eu nem vou citar o nome do cara, mas você nem conheceria provavelmente, que é um cara diferente, mas eu admirava esse cara, um cara de outro país. Admirava muito o cara, criou um escândalo para a igreja, decepcionou a igreja, caiu em pecado, um negócio horroroso. Um cara que eu admirava tremendamente. É claro que isso traz tristeza para o nosso coração, mas isso nos lembra daquilo que Jesus disse: ninguém é nada. Na verdade, no final das contas, a gente precisa voltar os nossos olhos para o lugar certo, que é o próprio Jesus, e a minha fé não pode depender de líder algum. Digo isso sendo líder, e digo isso sendo líder amando os meus líderes aqui da igreja. Hoje, graças a Deus, eu caminho com pessoas honradas, mas eu sei que no fundo e no final das contas, se elas são honradas, são por causa de Cristo, e se elas são honradas por causa de Cristo, eu preciso, em última instância, olhar somente para Cristo, e tem que ser assim. Eu posso ser o cara mais legal do mundo, um dia eu posso não ser também, mas você precisa não estar firmado em mim, não nesse ministério, mas você tem que estar firmado em Cristo, certamente. Se Deus permitir, a gente vai guardar a fé até o último dia, como pessoas honradas dentro da palavra de Deus, mas a gente sabe que a gente vai ser julgado por esse Cristo que vai julgar todas as pessoas no final das contas e vai revelar o coração de cada um. Então a parada é a seguinte: por mais que alguém possa enganar alguém, por mais que esse pastor aí que eu admirava pudesse ser um enganador, nem sei na verdade, mas por mais que ele pudesse ser, cara, no fim das contas, tudo vai ser revelado quando Cristo voltar. E por isso que o apóstolo Paulo fala do dia que vai acontecer, esse grande dia é o dia do juízo. E os líderes vão ser julgados também, e esse dia vai ser um dia bom, e a gente vai glorificar a Deus nesse dia, e a gente vai dizer que Deus fez justiça, e a gente vai louvar a Deus nesse dia, e esse dia vai ser um dia de grande festa, Apocalipse 19, e a Bíblia vai dizer que eu, se sou crente, que eu estarei cantando e louvando nesse dia, diante de Deus, numa festa que não vai acabar, uma festa de casamento. Você já foi numa festa de casamento maneira? Fui numa festa de 15 anos aí, tava no nível de um casamento, maneiro pra caramba. Você já foi numa festa de casamento maneira? Então, meu amigo, minha amiga, é uma festa muito melhor do que essa, que não vai acabar, as bodas do Cordeiro, Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja, é isso que diz a palavra de Deus. Terceira e última lição desse texto: nossos olhos, eu já falei isso já o tempo inteiro, nossos olhos devem se voltar para Deus somente. 1 Coríntios 3:11, nossos olhos têm que estar voltados para Deus, focados em Deus. Meus irmãos, antes de vir para essa igreja, eu me decepcionei profundamente em outra igreja. Por quê? Porque em algum momento meus olhos se desviaram dessa certeza.
de que eu tinha que olhar somente para Cristo, e comecei a olhar para as pessoas, e eu percebi que o coração delas era tão ruim quanto o meu, e aquilo gerou um choque no meu próprio coração. Olhe para Cristo, irmão. Como é que você olha para Cristo? Através da palavra. Como é que você olha para Cristo? Através do conhecimento de Cristo, através de uma vida de oração. Se você não ora, você não conhece Jesus. Se você não lê a palavra, você não conhece a Jesus. Se você não glorifica a Jesus de todo o coração nos cultos, você não conhece a Jesus. Às vezes a gente consegue ir no show desse cara aí, Bruno Mars. Eu não fui, não estou reclamando de quem foi não, beleza? Tá tranquilo, eu não tinha dinheiro para ir, simples assim. Devia ser caro demais, eu nem sabia. Maravilha. Mas o que eu reparo? Que muitas vezes no show dessa galera, a gente está mais animado, a gente está gritando muito mais, a gente está muito mais empolgado do que na presença de Deus. Isso mostra que a gente, cara, não está olhando para Deus como a gente deveria olhar. Porque se a gente entende que Deus é infinitamente maior do que esse rapazinho, o Bruno, cara, se eu canto lá a música dele, eu nem sei que música ele canta, mas se eu canto lá a música dele, cara, eu canto muito mais aquilo que louva a esse Deus. Então, quando a gente está num jogo de futebol, por exemplo, e tem uma galera aí, que azar, né? Logo hoje veio com a camisa de futebol. Quando a gente está num jogo de futebol, por exemplo, eu fui esses dias a um jogo de futebol. Gabi estava até aí comigo. Cara, a torcida canta aquele negócio de modo tão apaixonado, e como se aquilo fosse alguma coisa de verdade. Um time de futebol, gente. E a gente não canta a Deus dessa maneira. E é claro que Deus é muito mais do que aquilo tudo. E por isso, parece que a gente não está olhando para o lado certo. Parece que o nosso coração também é carnal. Parece que a gente não tem voltado os nossos olhos para a palavra de Deus, para a presença de Deus, para uma vida de oração, uma vida de busca sincera. Como é que a gente aplica essa palavra aos nossos corações? Primeira aplicação: devemos evitar a carnalidade do partidarismo e das divisões. Então, tipo assim, cara, a gente não pode se dividir em grupinhos, em clubinhos, beleza? Então, só ando com quem é bonito, cheiroso, e aí quem eu não acho que é bonito e cheiroso não anda comigo. Não pode ser assim, galera. Nem em ministérios a gente deve se dividir nesse sentido. A gente divide os ministérios aqui por causa de idade, para a gente poder concentrar nosso trabalho. Então, eu sei que eu trabalho com tal idade, o Felipe trabalha com outra idade, e Jonathan, Marcão, Henrique trabalham com outra idade, beleza. Mas a questão não é que a gente é dividido, beleza? É que a gente está atuando em setores, mas a gente é um só. A gente é a igreja de Cristo. Então, não pode ter nenhum tipo de... Eu não gosto nem de brincadeira. Beleza? De, os adolescentes são o Up é mais legal do que o Gol é mais legal do que o Up, que são os jovens aqui da igreja. Nem brincando a gente deve fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso o apóstolo Paulo chama de divisão e carnalidade. Então, a gente precisa se misturar. Cara, Cristo, o Deus encarnado, beleza? O Deus de toda a história, Cristo se misturava. Nas últimas vezes que a gente ouviu a pregação aqui na igreja, cara, Jesus atendeu o pedido de gente que era mendigo, beleza? Pedinte na rua, que vivia sei lá quantos anos pedindo dinheiro no mundo antigo, gente que fedia. E Jesus estava com essas pessoas e perguntava o que importava para elas, o que elas queriam. E Jesus amava essas pessoas, como nós não faríamos dessa maneira. Irmão, olha para o lado, beleza? Olha para o lado, tem gente do seu lado. Tem essa pessoa que está do seu lado agora, que é a pessoa que geralmente você escolheu para sentar do lado. Mas tem outras que eu estou falando, olha além da pessoa que está do seu lado, vou mudar.
Olha além da pessoa que está do seu lado, olha para trás, olha para frente. Há outras pessoas. A gente precisa abraçar essa galera. Elas precisam estar no nosso meio, abraçadas, se sentindo bem. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa sozinha ali no pátio, cara, eu fico decepcionado, eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que a gente não está à caça das pessoas que estão sozinhas, para que elas estejam no nosso meio? Tem pessoa que é chata, eu sou também, galera. Meu Deus, sou chato demais. Se alguém me suporta, deve suportar essa galera também. Beleza? Então, a gente precisa abraçar, a gente precisa incluir. 2. Segunda aplicação, devemos nos preparar para o dia da volta de Cristo e do seu juízo. Então, olha só, o apóstolo Paulo está avisando para a gente, vai ter o dia com D maiúsculo, o grande dia vai chegar. A gente precisa estar preparado para isso. Cristo virá e julgará todas as coisas. O tempo vai acabar, existirá um grande tribunal. E aí cada um vai ter que prestar contas daquilo que fez. O apóstolo Paulo compara esse último dia, nessa última comparação, com incêndio que atinge uma casa. E antes ele fez um relatório daquilo que se usava nas casas do mundo antigo, porque ele diz assim, de ouro, de prata, os templos antigos eram assim, as casas dos imperadores eram assim. E aí ele vai chegar a dizer de palha, de feno. O que ele está querendo dizer? As casas mais simples eram assim. Só que agora o que está sendo comparado é com Cristo. Então Cristo tem que ser o fundamento da nossa vida, porque vai ter uma hora que a gente vai ser julgado, como se o fogo consumisse a nossa história. E o que vai sobrar? Quando o fogo consumir a nossa história, quando tudo na nossa vida for revelado, quando cada pensamento do nosso coração for revelado, quando cada traço do nosso caráter for revelado, quando o mais profundo desejo do nosso coração for revelado, o que vai ser mostrado naquele dia? A gente precisa que o nosso coração esteja em Cristo e a nossa obra seja somente Ele. O que está sendo edificado aqui, irmãos? Há 24 anos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja dele na face da terra. E sendo assim, essa obra vai durar e as portas do inferno não resistem a essa obra. Mas tudo, na verdade, deve apontar para Cristo. Você acha que você está preparado? Todo mundo que conversa comigo recebe essa pergunta, infelizmente, é a pergunta que eu me faço todo dia que eu acordo, agradeço por mais um dia de vida e penso, eu estou preparado para me encontrar com Cristo? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Está preparado? Jesus, se te chamar hoje, desligar seu disjuntor aí, apagou as luzes, beleza, você passou para o outro mundo, para outra vida, diante dele. Está preparado para se encontrar com Cristo? O que você vai dizer diante dele? O que da sua vida vai sobrar quando ele te perguntar sobre aquilo que você fez, das coisas que ele te deu? Ele é dono, ele não é um déspota, ele não é um senhor malvado, não, ele é dono de todas as coisas, deu sua vida, fez você do seu jeitinho. Quando ele te perguntar o que você fez com a sua própria vida, daquilo que ele fez para você, o que você vai responder para ele? Terceira e última aplicação, cuidado para não prejudicar a igreja de Jesus. Então, é isso no final das contas que Paulo está dizendo, olha, vocês não devem prejudicar o santuário de Deus, o santuário de Deus são vocês. O que ele está dizendo? Da igreja. Então, a igreja não pode se colocar de modo que um prejudique o outro, por qualquer tipo de bobagem, de discussão inútil. Gente, cara, a gente tem que parar de discutir por besteira. A gente precisa olhar para Cristo. E aí, se a gente olhar para Cristo diretamente, a gente vai entender o outro, a gente vai amar o outro, a gente vai até exortar o outro, corrigir o outro com amor, como diz a própria palavra de Deus. E a gente vai ter todo o cuidado do mundo para não prejudicar a igreja, porque se a gente prejudica a igreja, a gente é prejudicado, porque a gente faz parte da igreja. O que é prejudicar a igreja? Fazer fofoca, beleza, falar do outro quando o outro não está presente,
fazer aquele tipo de brincadeira que todo mundo ri e somente a pessoa que está sendo zoada não ri. Se todo mundo riu e aquela pessoa não riu, cara, pior brincadeira que você já fez na sua vida. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e isso é importante. Meus irmãos, nem Paulo é importante, nem Apolo é importante, mas Cristo e a sua igreja. No final das contas, Paulo, Apolo, Clóvis e todos nós seremos julgados por Cristo. Estamos preparados para isso, estamos preparados para prestar contas a esse Deus que conhece todas as coisas e é totalmente justo. Que a gente tome muito cuidado para que a gente caminhe como um e não como partidos e grupos e pessoas separadas. Que a gente tome muito cuidado para a gente não prejudicar a igreja de Cristo, para a gente permanecer como igreja durante mais 24 anos e como ministério durante mais tantos anos, se Deus assim permitir. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra santa. Quem de nós ousaria dizer que está totalmente aprovado diante da tua palavra? No entanto, Senhor, a gente confia que dentro desse processo em que o Senhor tem transformado o nosso coração pode mais e mais se assemelhar ao coração de Jesus Cristo. Ainda que seja com passos lentos, ainda que seja de forma pequena, Senhor, na nossa pequenez, na nossa humildade, a gente pede, Senhor, supre aquilo que a gente não tem, corrige o nosso próprio coração, tira todo tipo de orgulho e de soberba, que a gente entenda que a gente não é coisa alguma, mas o Senhor é tudo em nós e ao Senhor deve ser dada toda a glória. Senhor, não permita que a gente divida a igreja em grupinhos, em bobagem, Senhor. Ajuda a gente a te conhecer de modo verdadeiro, a te glorificar aqui de todo o coração como você merece. Ajuda a gente a estar preparado a prestar contas da nossa vida. Ajuda a gente a contribuir para que o seu reino cresça e para que o seu nome seja conhecido e para que o seu coração se alegre com mais pessoas que exultam e glorificam o teu nome. Ajuda a gente nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém.